Pai seja com todos. Nós estamos aqui com mais um vídeo de comparação de versões da Bíblia, né? Usando aí alguns versículos para comparar as versões bíblicas, e desta vez estamos com a Almeida Corrigida Fiel 2011, sendo o texto majoritário, Novo Testamento, e a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, com base no texto crítico. Portanto, é inevitável as diferenças, né, entre um texto majoritário e um texto crítico, não importa a versão que seja, né. Volto a repetir que a maioria das versões bíblicas no Brasil, elas são com base no texto crítico, né? E há defesas prós e contras a estas versões, né? E o que eu sempre me pergunto, se de fato a Almeida Corrigida Fiel ela é realmente a melhor versão em português, por que ela não é tão explorada? Essa é a grande pergunta que a gente se faz. No entanto, nosso propósito aqui é mostrar as diferenças de versões, né? Eu estava pretendendo aí mostrar também diferenças nas atualizações de versões, e a gente talvez faça aí a atualização da Almeida Revista Corrigida de 95 com a Almeida Revista Corrigida de 2009. Então, amados irmãos, a gente vê aqui Marcos 1:2, certo? Ele diz assim, na Almeida Corrigida Fiel: como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vamos ver se realmente há uma discordância. Conforme está escrito, né, no profeta Isaías. Ele, na versão aqui NVI, ele especifica, né, no profeta Isaías. Já na Almeida Corrigida Fiel, ele não especifica, ele só bota como está escrito nos profetas, certo? Então, visto que o texto majoritário ele é mais recente, alguém poderia especular. Então, alguém tirou aí no profeta Isaías e colocou só nos profetas para não haver uma discordância, visto que o texto crítico usado pela NVI, ele vai com base nos textos mais antigos, em menos quantidades, e textos também que são mais fragmentados. Já o texto massorético, usado pela Almeida Corrigida Fiel, são textos completos, com o maior volume de cópias. Essas informações que nós temos, né? Então ele tem essa omissão aí, né? Esse acréscimo na NVI, no profeta Isaías. Eis que eu enviarei à tua frente, né? Não tem discordância, o meu anjo ante a tua face. E ele só pega esse anjo ante a tua face e coloca o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Ponto. Né? E a Almeida Corrigida Fiel tem algo mais, né? Diante de ti. Então essa é a primeira diferença. Vamos ver Marcos agora 1:3, né? Marcos 1:3, tá ali perto, né? A gente fez papel de bobo agora. Então, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Na NVI, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. A diferença aqui é meramente de palavras, não há uma diferença, não sei por que colocaram, né? Essa questão aqui. Marcos 1:14. Marcos 1:14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia,
pregando o evangelho do reino de Deus. E depois que João foi entregue, depois que João foi preso na NVI, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Ela traduz a palavra evangelho por boas novas. E a gente vê que, na opinião de muitos, isso é um fracasso em tradução, porque a palavra evangelho é uma palavra já conhecida, né? E todo mundo sabe que significa boas novas, mas, no entanto, tem coisas que estão tão óbvias que não precisa, né? Ter, vamos dizer assim, uma tradução mais, né, mais, vamos dizer assim, mais precisa da palavra, visto que todo mundo sabe, evangelho, boas novas, certo? Entregue à prisão, preso, veio, né? Veio Jesus para a Galiléia, ele coloca Jesus foi para a Galiléia, acho que não tem muita diferença, pregando o evangelho do reino, pregando as boas novas de Deus, né? E ele coloca o evangelho do reino de Deus. Então, o problema só está nessa questão aí do evangelho traduzido por boas novas. Agora o versículo 31 desse mesmo capítulo. Vamos ver aqui, versículo 31, bem aqui, não é isso? Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantando-a, e imediatamente a febre deixou e servia-os. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Chegando-se a ele, ela se aproximou dela. Chegando-se a ela, ele se aproximou dela, mesma coisa. Levantou-a e imediatamente ajudou-a a levantar-se, mesma coisa. Servia-os. Ela começou a servi-los. Não há diferença, só mesmo questão de... Pelo menos eu não enxergo aqui uma diferença. Eu enxergo que é apenas de questão de colocação de palavras que têm o mesmo significado, certo? Deixa eu ver aqui mais algumas referências em Marcos. A gente está trabalhando só com Marcos agora. Marcos 2, 16 e 17. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Quando os escribas, aí na versão NVI, quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Né? Então eles tiraram escribas e fariseus e colocaram, aliás, eles tiraram escribas e colocaram mestres da lei, que eram fariseus. Eles tiraram escribas e fariseus e deram significado a isso, que eu acho que aqui a NVI errou, né? Ouviram comendo com publicanos, e ela coloca ouviram comendo com pecadores, né? Diferente. E pecadores, diz a Almeida Corrigida Fiel. E ela coloca pecadores e publicanos. Então aqui foi só uma inversão da posição de palavras. Não é isso? Disseram na Corrigida Fiel, perguntaram na NVI aos seus discípulos, e discípulos de Jesus, aos discípulos de Jesus, aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, mesma coisa, né? Porque ele come e bebe ele com os publicanos
e pecadores. Então a questão mesmo foi só o problema aqui em dar um significado a escribas e fariseus, colocando mestres da lei que eram fariseus, né? Mas eu acho que são duas classes diferentes, né? Escribas e fariseus. E o versículo 17: E tendo ouvido isto, disse-lhes: os que são, os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ouvindo isto, né? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores, né? Aqui é só uma questão de ordem no começo, ouvindo isso, né? E Jesus tendo ouvido isto, né? Ouvindo isso Jesus, questão de ordem de palavras, né? Aí os sãos, né? Os sãos, e eles colocaram aqueles que têm saúde. Está correto, tá certo? Então não há que diferenças a não ser de significados e de ordem de palavras. Não tem aqui uma adulteração de texto. Vamos ver agora Marcos 3,15. Marcos 3,15. Marcos 3,15. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Aqui é mais gritante a diferença, né? E tivessem, né, autoridade para expulsar. E eles simplificaram, né? O poder de curar as enfermidades. Simplificar não, eles aqui omitiram, né? O poder de curar as enfermidades para a autoridade para expulsar demônios. Só. E o poder para curar as enfermidades, né? Ficou uma omissão grotesca aqui na NVI. Muito grande mesmo. Certo? Agora a gente vai para Marcos 6:11. Marcos 6:11. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá como testemunho contra eles. A diferença aqui é abissal, uma das maiores diferenças que eu já vi em versículo bíblico. Vocês podem ver aí 87,7% de diferença, quase 100%. A diferença é muito grande, né? E tantos quantos vos, né, tiraram isso. Se algum povoado não os receberem, até aqui tudo bem, nem vos ouvirem, né, nem os ouvir, até aqui tudo bem. Saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés. E eles tiraram, né, saindo dali, e colocaram só sacudam a poeira dos pés. E tiraram uma grande parte aqui em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, haverá mais tolerância no dia, né? E eles tiraram tudo isso aqui quando saírem de lá. E eles tiraram toda essa parte aqui, ó, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Realmente eu estou ciente, como muitos irmãos, de que as diferenças são grandes entre a Almeida Corrigida Fiel. Ela tem um texto muito mais concentrado. Só que eu vejo um problema na Almeida Corrigida Fiel, que talvez a trinitariana resolvesse.
que para ser fiel ao texto, eu acho que também não precisa ser tão rudimentar a linguagem. A versão 2011 teve uma melhorada boa, mas eu creio que precisa ainda melhorar muita coisa, porque tem umas coisas aí que na nossa língua portuguesa, tem que haver concordância, né? Concordância verbal. E isso falta muitas das vezes na versão Almeida Corrigida Fiel. Ela se torna obscura em alguns versículos. Eu não sei se os irmãos têm a mesma dificuldade, né, mas eu tenho. Por exemplo, ela para leitura pública, eu acho ela péssima. Para leitura pública, para você, vamos dizer assim, fazer, pregar em cima dela. Eu tenho pregado em cima dela esses últimos dias, mas aí eu tive que adquirir agora a nova Almeida atualizada e a Almeida século XXI, que são versões aí que, embora sejam um texto crítico, a gente sabe das omissões, e acreditem ou não, eu já encontrei erros na Almeida Corrigida Fiel, certo? Então é uma questão, mas que dá para melhorar o texto da Almeida Corrigida Fiel, dá. Eu estava olhando a King James Fiel, ela está muito rudimentar a linguagem. Eles ainda estão usando o termo caridade, né? Coisa que, em lugar de amor, que é uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, a King James Fiel 1611, a BV Books precisa rever aí esses conceitos. Não precisa ser 100% literal. Eu não sou a favor daquele 100% literal. Tem como você fazer uma tradução exata do texto majoritário, né? Mas sem ser tão rudimentar, sem ser tão antiquado, né? Que não dê para fazer uma leitura pública, que não dê para o novo convertido, né, ler. Será que não tem como fazer uma versão mais atualizada da Corrigida Fiel, que dê realmente, que traga prazer na leitura, porque ela é boa para você tirar dúvidas, é boa para fazer às vezes um estudo em cima dela, é bom. Mas aí você tem que criar, vamos dizer assim, uma atualização da leitura para que as pessoas que estão ouvindo a mensagem entendam. Então eu acho essa a dificuldade aqui da Almeida Corrigida Fiel 2011, certo? A gente vai ver aqui mais um versículo apenas, o versículo 16 desse mesmo aqui. A gente vai parar por aqui, porque senão o vídeo fica longo demais. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João, ao qual eu degolei. Ressuscitou dentre os mortos. Né? Mas quando Herodes ouviu essas coisas, tá aí tudo bem, disse João, disse, dois pontos, né? Disse dois pontos. João, homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Aqui não há. Às vezes eu acho assim que, em alguns casos, alguns defensores do texto majoritário, eles têm talvez assim, uma síndrome de perseguição contra as versões críticas. Né? Quem tem acesso ao grego, quem tem acesso ao hebraico, né? Mesmo que não seja, vamos dizer assim, um tradutor, mas seja alguém que entenda, que consiga usar um léxico, que consiga usar um dicionário apropriado, ele vai extrair com exatidão o texto, mesmo usando o texto crítico. Eu já fiz isso muitas vezes. Né? Eu estou estudando a língua grega, estou estudando a língua hebraica, e a gente consegue aí extrair, né, com exatidão o texto, certo? Então a gente fica aqui com essas diferenças. Comparação Almeida Corrigida Fiel 2011 contra a NVI. Vocês podem fazer a sugestão dos próprios versículos de vocês. Eu tenho uma cadeia de versículos aqui. Eles são 239, né, versículos. Mas vocês podem dar a sugestão. Eu quero que você faça, né, a comparação aí da Almeida Corrigida Fiel com a NVI, mas usando esses textos. Aí a gente faz. A gente está aqui para
ajudar. Isso aqui é uma forma dos irmãos aí enxergarem as diferenças em traduções. Que Deus nos abençoe no seu amor para todo sempre.